Fala galera, Fábio na área, Vascaíno e Vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar do quê? Sobre o assunto do Rodrigo Caetano em relação ao Paulo Henrique, o que ele falou para o Vasco. Vamos falar também de uma parada que é a fonte, ao IG, sobre o Tomás Rincon, a disputa, assim disse a matéria, a disputa entre Vasco e Bahia. Vamos falar também do Gustavo Scarpa, que está lá no Olympiacos da Grécia e tem um videozinho pequeno da TV Band Minas falando sobre isso. E vamos falar uma matéria que está no GE sobre o Krasnodar, sobre Júnior Alonso, zagueiro Júnior Alonso. E vamos trazer também uma parada breve sobre Coutinho, Alan e Souza, tá? E uma palavra do Emiliano, o que ele falou sobre a permanência dele no Vasco e do pai, né, do Ramon Dias, e mais a chegada do Matos. Tá? E vamos falar também de uma matéria do Máximo de la Cruz sobre o volante Fernando. Beleza? Então fique com a gente. Depois da vinheta, segue o vídeo. Vamos lá? Aqui, ó. Isso daqui tá lá na Net Vasco. A fonte é o vascaíno.net, tá? Rodrigo Caetano sobre o Paulo Henrique. Ninguém do Vasco me ligou e ainda não colocamos preço no jogador. Aqui fala, né, que o lateral Paulo Henrique terminou o ano bastante valorizado no futebol, fez boas partidas e marcou um gol importantíssimo contra o Botafogo na reta final do Brasileiro. Diante disso, alguns times demonstraram interesse em contratar ele para 24, tá? PH pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado a gente, ao Vasco, nesta temporada. Aqui fala que dá para entender a situação do momento. Vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com Rodrigo Caetano, que explicou o caso. Abre aspas. O diretor afirma que o lateral do Vasco não tem preço até o momento. Caetano garantiu que o Vasco não procurou para falar sobre o jogador, comentou os valores. Ninguém do Vasco me ligou e ainda não colocamos preço no jogador, afirma o Rodrigo Caetano, tá? E também vale lembrar que o Galo tem mais interesse em emprestar o lateral, tá? Não tem mais interesse em emprestar o lateral. E a ideia é vender em definitivo. Surgiram informações de times da MLS que querem comprar os direitos do Paulo Henrique. Então tá aí, galera. Ó, Paulo Henrique pode ficar no Vasco como ir para a MLS, tá? Isso já está destrinchado sobre o assunto do Paulo Henrique. Ele pode ir. Ele deu algumas rateadas no Vasco, alguns momentos o Ramon Dias usou o cara e ele foi relativamente bem. Então, tá aí. Assunto Paulo Henrique, beleza? Vamos falar também, tá? Vamos falar também sobre Tomás Rincon. Vamos lá. Aqui diz, a fonte é o IG, tá? Aqui diz assim: Vasco e Bahia disputam a contratação do volante Tomás Rincon do Santos. Tá? O venezuelano Tomás Rincon não tem permanência garantida no Santos para 24. Segundo apurou o IG Esportes, 4 clubes brasileiros e 2 da MLS sondaram a situação do jogador nos últimos dias. Entre os brasileiros, Vasco e Bahia, ainda interessados no volante de 35 anos. O problema é, ele tem 35 anos como volante. Se dependendo do jogo, se o jogo tiver desenvoltura, tiver rapidez, fluidez, ele pode não querer, não acompanhar o jogo. Tá? Não tô falando que o cara é ruim. Eu não vi nada sobre ele. Tá dizendo a matéria aqui. Pode ser que o Vasco pegue ou o Bahia. Tá? Aqui, ó. A perspectiva é de que o jogador e seu staff se reúnem com a diretoria do Santos nas próximas semanas para chegar a uma definição. A nova gestão do clube já manifestou interesse em seguir com o experiente volante para a próxima temporada, que será disputar na Série B, né? Tchau, Santos. Rincon tem contrato com o Santos até dezembro de 24, com meta de renovação por mais um ano.
Ao receber a proposta do Alvinegro em agosto, ele recusou ofertas milionárias do exterior para vestir a camisa do Peixe, tá? Esse aqui é Tomás Rincon, beleza? Então, vamos aguardar, porque o cara pode vir ou pode não vir, tá? Especulação. Volta a entender. Especulação. Tá bom? Tem nada certo. Vamos trazer uma palavra sobre Gustavo Scarpa. Vamos lá. Isso daqui, a fonte é a TV Band Minas, tá? Vasco fez contato com Gustavo Scarpa atualmente no Olympiacos. Além do Galo, outros 3 clubes fizeram contato com Scarpa. Vasco, Internacional e Fluminense. Tá? Aqui, ó, o Twitter do Tiago Fernandes, né? O repórter atualiza a situação que Gustavo Scarpa disse a Filipão que dará prioridade ao Atlético caso retorne ao Brasil. Aí, ô, Nutelada, antes de vocês falarem alguma coisa, ele deu prioridade ao Atlético Mineiro, não ao Vasco. Tá? Não ao Vasco. Vamos ver esse videozinho aqui, ó, da TV Band Minas, para falar sobre isso aqui, ó. Vamos lá. A situação envolvendo o Gustavo Scarpa é a seguinte: o Atlético chegou a conversar com ele lá atrás, em novembro. Naquela ocasião, o Luiz Felipe Scolari conversou com o Gustavo Scarpa e, na conversa do Scarpa com o Felipão, treinador que o comandou no período em que ele jogou pelo Palmeiras, o Scarpa disse ao Felipão que daria prioridade ao Atlético caso voltasse ao futebol brasileiro. Essa conversa de fato aconteceu e o Scarpa fez essa promessa ao Felipão. Ou seja, caso o Scarpa volte ao Brasil, ele vai dar prioridade ao Galo. A questão é, agora, o Atlético pensa em voltar a conversar com o Nottingham Forest. O Atlético ainda não entrou em contato com o clube inglês, mas tem interesse em retomar esse contato para manter a proposta lá de trás. 4 milhões de euros, 21 milhões e meio de reais, por 100% dos direitos econômicos do Scarpa. O Atlético ainda tem interesse em fazer esse negócio. E aí o Galo vai voltar a conversar com o Nottingham Forest nos próximos dias, a fim de tentar acertar essa negociação. Além do Galo, outros 3 clubes chegaram a fazer contato com o Scarpa. O Vasco, aí, ó, o Internacional e o Fluminense. O Atlético entende nesse momento que o Fluminense não deve avançar porque acabou acertando a contratação do Renato Augusto. No entanto, entende que o Internacional e o Vasco podem tentar um avanço. Mas aí o Galo também acredita que, por estar na Libertadores de 2024, leva vantagem em relação a esses 2 clubes. E por isso, está muito confiante com a palavra do Scarpa e com a situação de disputa da Libertadores, muito confiante o Atlético nesse momento, que pode ainda trazer o Gustavo Scarpa para 2024. Entenderam, né? Entenderam. Então é isso aí. Gustavo Scarpa pode não vir para o Vasco, pode ir para o Atlético Mineiro por causa disso aí. Ele apalavrou, deu a palavra dele para o Felipão para ir para o Atlético Mineiro. Então, vamos aguardar, tá? Vamos aguardar. Vamos falar também sobre Júnior Alonso. Vem aqui, vamos lá. Matéria fonte GE. Vasco negocia com Krasnodar a contratação de Júnior Alonso. Alexandre Matos trabalhou com um zagueiro no Atlético Mineiro e conversava com o clube russo na tentativa de baixar a pedida inicial de 8 milhões. Tá? O primeiro alvo do Vasco sob a gestão Alexandre Matos está definido. O zagueiro Júnior Alonso, com o qual o dirigente trabalhou no Atlético Mineiro e atualmente defende o Krasnodar da Rússia. Tá? Aqui, ó. O Vasco fez contato com o clube russo que condicionou o negócio ao pagamento de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais. Matos, nesse momento, conversa com representantes do Krasnodar na tentativa de baixar essa pedida. Tá? Aqui, ó. O Paraguai, de 30 anos, tem contrato com a equipe russa até junho de 25. Júnior Alonso e Marcelo Matos trabalharam juntos em 20 no Atlético Mineiro e, na ocasião, o dirigente costurou a compra de 100% dos direitos econômicos do zagueiro que pertencia ao Lille da França, mas estava emprestado ao Boca.
Em 20 e 22, Alonso disputou 133 partidas pelo Galo, marcou 2 gols. Ele se transferiu para o Krasnodar do ano passado. O Vasco também tentou a contratação de Alonso no início da temporada. O zagueiro havia sido um pedido do antemão, né, técnico Maurício Barbieri. A porcaria que quase rebaixou o Vasco. Tá? Então, assim, galera, Júnior Alonso é bom zagueiro? É. Não é ruim. Não é ruim. Se vier, vai elevar um pouco a zaga. Porque Medel já tem uma idade. E eu acho o Medel para uma zaga muito baixa. Só que ele conseguiu se dar bem ali. Bambu não conta, aquela merda. Tá? Não conta. Miranda também não conta. O Maicon deu uma melhorada. Precisa de zagueiro. E se vier, é uma boa. Tá? Se vier, é uma boa. Galera, vamos passar aqui uma parada. Aqui um videozinho sobre situação de quê? Alonso, tá? Júnior Alonso, Alan e Coutinho. Vamos lá. Agora tem também aquele comentário que o torcedor vascaíno está em polvorosa nas redes sociais. Alguém ainda fala polvorosa? Depois se entrega a idade. O pessoal está doido nas internet aí, porque a fanfic está criada, amigo. A fanfic está criada. Está todo mundo convicto de que o Vasco está armando um plano para repatriar Souza, Alan, volante Alan, que estava na seleção brasileira, né, jogou na Europa durante muito tempo, foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, e o Felipe Coutinho. Pô, gente, Felipe Coutinho acho de meio difícil, hein? Formas do negócio, como ele irá acontecer, mano. Mas, por enquanto, de concreto e de fato, alguma negociação, o Vasco não tem nada, né? Para nenhum dos 3 nomes. Não tem nada ainda, né? É dizer que o Vasco não tem interesse neles, a gente não pode dizer. Mas no Souza, por exemplo, né, no caso do Souza, é um jogador que está treinando lá no CT do Vasco, está se recuperando de uma lesão, e ele já falou mais de uma vez que ele tem o desejo de jogar pelo Vasco em 2024, né? Tinha um acordo entre ele e o Paulo Brax, um acordo verbal, mas nada conversado, por exemplo, com o staff do jogador. Então, agora que o Alexandre Matos chega, acho que vai ter essa conversa, se for do desejo do Vasco, parece que é do desejo do Souza esse contrato para o ano que vem. Ele já se colocou à disposição para, quem sabe, fazer um contrato de produtividade, mas o Alan e o Coutinho já são outras situações diferentes, né? Mas vamos ver o que o Matos vai fazer, porque o cara está trabalhando. Está tendo até uma reunião agora lá em Berlim, né? Entre os diretores esportivos do grupo da 777. O Alexandre Matos, ele não vai viajar para Berlim, vai acompanhar aqui do Brasil mesmo, mas já se reuniu com o Johannes Forst, que é o chefe esportivo do grupo, ele está representando o Vasco lá, já levou ali algumas considerações, mas é muito inicial, né? Ele acabou de chegar no clube, então está entendendo melhor os processos, entendendo melhor o que vai ser esse planejamento para a temporada 2024. Já teve uma primeira conversa com o Ramon Dias, e agora vai começar esse planejamento de atacar o mercado, como você já disse, costuma ser muito agressivo no mercado, e o Matos, a gente pode esperar isso dele no Vasco também. Acho que a gente já poderia deixar aqui, pronto, Paulinha Ferro, aquele torcedor escaldo. Tá aí, galera. Isso daí é a perspectiva desses 3 jogadores aí. Coutinho, velho, é muito difícil. Foi emprestado para a Arábia agora. Entendeu? É muito difícil. É muito difícil. Muito. Não é pouco, não. É muito. Vamos falar também sobre Emiliano Dias, tá? Permanência, indicando a permanência. E falando do Matos. Vamos lá. Emiliano Dias indica permanência no Vasco e elogia a chegada de Matos. Tá? Aqui, ó. Um dos principais reforços do Vasco nessa temporada deverá ser a permanência da comissão técnica. Ramon Dias Emiliano Filho, auxiliar de Ramon, sinalizou em entrevista recente. Ele e seu pai ficam no Vasco. O Vasco propôs renovação com reajuste salarial e outras garantias. Fala que o acordo já está encaminhado, a gente já sabe que já está feito.
estão conversando com o nosso representante, disse Emiliano, a ESPN Argentina. Tá? Aqui, ó, o clube vai fazer um esforço pelo que estamos conversando com o CEO e pessoas no clube trouxeram um diretor que é um dos mais reconhecidos do Brasil, o Matos, que estava no Atlético Mineiro, que também trabalhou no Palmeiras. Todos o querem. Então estamos contentes com isso. O clube está projetando uma mudança, já que vem de uma grande. A estrutura vai mudar e tomara que consigamos isso, possamos conquistar mais coisas no Vasco, concluiu Emiliano. Tá? Então, assim, galera, a nossa parada boa foi Emiliano ter ficado, Ramon Dias ter ficado e Vinho Matos. Tá? O Matos, que eu já falei em live aqui do Tribuna, aqui, eu gostei muito dele ter vindo. Tá? Muito. E só que 777 tem que abrir o dinheiro, porque senão não rola. Não rola. Galera, vamos falar do volante Fernando, da informação vinda, tá? Lá da Espanha. Vamos embora. Esse é o perfil de Máximo de la Cruz Ramírez, tá? Repórter espanhol. Aqui diz, né? Vamos traduzir, ó. Ó, Fernando, aqui fala, vindo do Máximo de la Cruz, que o volante Fernando assinará pelo Vasco em janeiro. A intenção do brasileiro era chegar em junho de 24 de graça, o que chegaram a acordo verbal. Agora, com falta de minutos, o retorno ao brasileiro será em janeiro. Ele vai assinar por 2 anos, tá? Fonte é o Máximo de la Cruz Ramírez, tá? Máximo de la Cruz Ramírez. Essa é a fonte do volante Fernando vir para o Vasco, tá? Essa é a fonte. Beleza? Galera, vambora. Beleza? Tá aí mais um vídeo do Tribuna trazendo informações para vocês que não tem nada certo. São especulações. Não existe martelo batido e nem contrato assinado. Beleza? Saudações vascaínas. Se cuidem e fui!